Olá, bom dia. Que a paz do Senhor, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja no seu coração. Amém? Amém. Nós hoje seguimos o segundo dia, buscando de Deus o que devemos aprender dele, com estas tribulações e problemas que vieram, como por exemplo a pandemia, que trouxe problemas gerais, e também os problemas pessoais que ela trouxe, problemas diretos. Vamos buscar de Deus o que Ele tem para nos ensinar, para que nós evitemos este tipo de problema ou estejamos mais fortes para enfrentá-los. Amém? Nós devemos sempre desenvolver a nossa salvação. O apóstolo Paulo usa esse termo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então não basta sermos salvos e lavados no sangue de Jesus Cristo, devemos desenvolver a nossa salvação. E para desenvolver a nossa salvação, precisamos aprender mais de Deus. Amém? Então hoje o que o Espírito Santo quer nos trazer, o que Deus, a orientação que Ele nos trouxe, o que devemos aprender hoje? A não entristecer o Espírito Santo. Amém? Nós devemos buscar não entristecer o Espírito Santo. Deus nos deu o Espírito Santo que nos consola. Amém? Mas nós não devemos entristecê-lo para que ele se mantenha perto de nós e nos console, nos proteja e nos ensine. Porque o Espírito Santo, ele não apenas consola, ele ensina. Ele é o Espírito da verdade. Diz a palavra do Senhor que o Espírito da verdade te guiará. Diz assim: não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade, porque nele não há mentira. É uma passagem bíblica de 1 João, se não me engano, capítulo 2. Tá? Então, o Espírito Santo, ele tem a função de consolador, ele tem a função de nos ensinar, e ele tem a função também de nos proteger. Mas para que possamos ser ensinados, protegidos e guiados por esse Espírito Santo, nós não podemos entristecê-lo, nós devemos buscar agradá-lo. Não devemos entristecer o Espírito Santo que Jesus Cristo nos enviou assim que ele ascendeu aos céus. Amém? Não devemos entristecer o Espírito Santo. Amém? Essa passagem ela se encontra no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Existe o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, ou Espírito Santo. Amém? Vamos ler a passagem completa aqui, a partir do versículo 35, porque diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Mas quais são as recomendações para que não entristeçamos o Espírito Santo? Vamos ler o versículo, a partir do versículo 25, aliás, tá bem? Diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, a primeira recomendação para não entristecermos e afastarmos o Espírito Santo é evitar a prática da mentira. Uma mentira, ainda que para evitar um mal, seja qual ele for, jamais trará um bem. Não existe mentira boa, não existe mentira do bem. Existe mentira. E construir qualquer coisa sobre uma pequena base de mentira é construir sobre a areia. E quem constrói sobre a areia não edifica com solidez. Nós devemos construir tudo o que tivermos na vida e tudo o que somos, devemos construir sobre a base da verdade, jamais sobre a base da mentira. Porque quem constrói sobre a mentira é como aquele que constrói sobre a areia. Logo a sua casa rui ao chão. Nós devemos construir sobre um sólido fundamento, sobre a rocha que é Cristo, sobre a verdade. Se construirmos sobre o sólido fundamento, sobre a rocha da verdade que é Cristo,
então a nossa construção permanecerá. Amém? Agora o versículo 26 diz assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Aqui a palavra de Deus diz que ninguém está livre de se irar. Ninguém está livre de se aborrecer. Ninguém está livre de se irritar, seja por qual for o motivo. Nós não devemos pecar. E aqui, não devemos pecar, Claro que isso aqui não estamos falando daquele cristão manso a ponto de ser bobo, Porque uma coisa é ser manso. Moisés era varão muito manso, mas, eu volto a dizer, ele foi falado na Bíblia, ele era exemplo de mansidão também, ele era varão muito manso, mas, entretanto, quando os filhos de Israel saíram à guerra, foi ele quem levantou as mãos para que eles prevalecessem, quer dizer, ele não estava no campo de batalha, talvez, com uma flecha, com um arco, mas ele participou da guerra. Então, esse muito manso não se refere ao que muitas pessoas entendem de forma enganosa, que é ser bobo ou ser absurdamente pacífico a um ponto de ser abusado pelos outros, Porque no mundo as pessoas são muito competitivas. Se você às vezes é pacífico a ponto de não se impor, com certeza você será vítima de no mínimo de algum tipo de abuso psicológico, algum tipo de provocação, no mínimo. Claro que isso também acontece, é normal. Mas aqui, varão, volto a dizer, Moisés era varão muito manso, mas ele participou da retaguarda de uma guerra. Então, ser manso é não andar sempre irado, aquela pessoa que vive explodindo, aquela pessoa que, o copo não estava no lugar que eu deixei, quem foi que tirou o copo de lá? Fica explodindo. Essa pessoa tem ira, vive tendo explosões de ira. Quem tirou a minha blusa do lugar? Pronto, dá um auê. Essa pessoa fica tendo explosões de ira. Quem foi que disse aquela vírgula não sei onde? Pronto, aquela pessoa está sempre tendo explosões de ira. Isto a palavra de Deus condena. Devemos ser mansos, Aquela pessoa briguenta, aquela pessoa irada, aquela pessoa impertinente. A palavra de Deus diz que isso entristece o Espírito Santo. E se nós entristecemos o Espírito Santo, ele não pode nos guiar, ele não pode nos orientar e ele não pode nos proteger. Então não devemos entristecer o Espírito Santo, não devemos estar sempre andando irados, impertinentes, sempre explodindo em ira sem motivo. Claro que você deve se proteger, você não pode se proteger, você deve se proteger. Ser muito manso aqui não é ser passivo. Deus não chamou ninguém para ser absurdamente passivo, como muitas pessoas sugerem que seria mansidão. Jesus também era exemplo de mansidão, mas ele pegou a Zorrague e botou os cambistas a correrem do templo. Jesus era exemplo de mansidão, mas por 3 dias ele desceu ao inferno para pelejar contra Satanás e os seus anjos, e os seus demônios, seus anjos caídos. E ele era exemplo de mansidão. Jesus Cristo, Moisés, Abraão e todos os heróis da fé são exemplos em muitas coisas para nós. Mas no Armagedon, na batalha final, todos os santos e salvos lutarão e vencerão o anticristo, o falso profeta e a besta. Então depois Cristo reinará por 1000 anos e depois iremos a Nova Jerusalém. Amém? Mas essa mansidão não é como alguns tentam dizer, como se fosse ser bobo. Aqui Deus está nos falando, irai-vos e não pequeis. Você pode até se aborrecer porque uma pessoa não... Agora viver sempre irado, sempre explodindo, sempre implicando, sempre brigando, isso não é de Deus, isso entristece o Espírito Santo, impede que o Espírito Santo te guie, impede que ele te proteja, impede que ele te console. Veja bem, não é deixar que a baderna tome conta, não é ser passivo.
Ser manso não é ser passivo, né? O próprio apóstolo Paulo diz: tudo na casa de Deus seja feito com decência e ordem. Finéias, no Antigo Testamento, executou o juízo e a praga cessou. Né? Finéias, no Antigo Testamento, executou o juízo e a praga cessou. O que Finéias fez? Obviamente, no Velho Testamento, eu não estou dizendo para você matar quem é idólatra. Mas o que ele fez? Dentro do acampamento de Deus, tinham pessoas que estavam se prostituindo e adorando outros deuses, estavam prestando cultos, e nestes cultos havia inclusive promiscuidade como forma de adoração. E isto trouxe grande peste sobre o arraial de Israel. Tá? Então o que Finéias fez? Ele executou juízo. Ele matou aquelas pessoas que estavam se prostituindo após Baalins, que estavam em cultos de Astarotes, que são cultos de prostituição, de que a adoração a Satanás inclui prostituição e libertinagem, que muitos ainda conseguem nominar de poliamor, que de amor não tem nada, tem a adoração a Satanás. Não existe, nunca existiu. Tá? Então essa demagogia em torno de uma adoração de Astarote é só isso, demagogia, né? Deus, a palavra de Deus diz que seja, né, o leito sem mácula, quer dizer, então eles ali, no Velho Testamento, naquele momento, os filhos de Israel estavam prestando culto a Astarotes e a Baalins, eles estavam se prostituindo e adorando imagens, né, se prostituindo no termo exato de prostituição, né, e praticando obras de Baalins, quer dizer, então, Finéias, o que ele fez? Isso trouxe grande peste, isso trouxe maldição. Os israelitas começaram a cair e morrer do nada, tá? Eles ficavam doentes, morria, ficava doente, morria, ficava doente, morria. Por quê? Porque alguns daquele grupo estavam se prostituindo após Astarotes em cultos onde havia realmente prostituição, de fato, em grupo, em público, tá? Coisas realmente bem pesadas, tá? Eles estavam praticando aquele tipo de coisa e isso estava trazendo sobre Israel grande peste, grande maldição. Os israelitas estavam, uma hora estava bem, outra hora ficava mal, dava uma coisa, puf, morria. O outro ficava mal, dava uma coisa, puf, morria. E assim estavam, até que Finéias se levantou, executou o juízo, matando aqueles transgressores e cessou a peste. Quer dizer, a Bíblia fala de mansidão, mas ela fala de Finéias executando o juízo. A Bíblia fala de mansidão, mas ela fala de Jesus passando chicote naqueles que estavam vendendo no templo. Naqueles que estavam fazendo adoração a Deus, um ponto de comércio, Jesus passou o chicote. Nós vemos a Bíblia falando em mansidão, mas nós vemos também Moisés, que era varão muito manso, estendendo a mão para que os israelitas prevalecessem numa guerra. Quer dizer, ele era varão muito manso, mas ele estava ajudando o povo dele numa guerra com lança, guerra onde as pessoas morrem, guerra onde tem batalha, guerra. Ele com as mãos ele levantava e abençoava, e quando as mãos deles estavam levantadas, o povo de Israel prevalecia. Quando as mãos deles estavam abaixadas, os amalequitas prevaleciam. Então, 2 pessoas ajudaram ele para que ele mantesse as mãos de pé durante toda a batalha, até que os israelitas vencessem os seus inimigos. Esse é o Moisés que a Bíblia chama de muito manso, né? Esse é o Moisés que a Bíblia chama de muito manso. Mas por quê? Se ele era guerreiro, né? E ali espiritualmente ele estava ajudando os israelitas a vencerem a guerra. Por que ele era varão muito manso? Porque ele não vivia explodindo em ira. Naquela época o povo de Israel era muito rebelde, muito impertinente, muito contumaz, muito difícil de lidar, mas ele sempre tinha paciência para ensinar, para direcionar, para buscar, para tentar levar eles a Deus. Não via explodindo em ira com os absurdos que o povo de Israel falava. Para você ter ideia, eles foram libertos da escravidão. A hora que eles foram ao deserto de caminho a Canaã, eles queriam voltar para o Egito. Eles estavam tão acostumados com aquele mal, com a escravidão, que eles não sabiam como construir o que era deles e eles não conseguiam.
Eles preferiam voltar. Quer dizer, olha o tamanho do absurdo que eles falaram. Então Moisés era varão muito manso. Ele teve paciência com tudo isso para orientar, para trazer, para buscar, para levar a Deus. Amém? Então a palavra de Deus aqui diz: irai-vos e não pequeis. Quer dizer, não explodem ira. Você está mais do que autorizado a se defender. Nós devemos nos defender. Cristão nenhum tá aí para deixar o outro tomar conta. Não, isso não é ser cristão. Isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Isso é doutrina de demônios que querem subjugar os cristãos. Isso é doutrina de demônios. Tá? Desculpe sinceridade, não quero lhe chocar. Mas é doutrina de demônios. Né? O cristão está mais do que autorizado a se defender. Ele tem o dever de se defender. Né? Quem contraria isso está falando em doutrina de demônios. Tá? Me desculpe se eu estou sendo muito... se eu estou lhe chocando ou usando palavras pesadas, mas é isso. Tá? Está mais do que autorizado a se defender. Ele tem o dever de fazer isso. Né? Irai-vos e não pequeis. Quer dizer, não ficar impertinente, não guardar no coração. Aí, olha o que quer dizer aqui, ó. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Moisés foi lá, ajudou na guerra, mas ele não ficou irado. Né? Ele não ficou, terminou a guerra e ele ficou, ai, aqueles amalequitas que enfrentaram o povo de Israel, e ficou remoendo, e ficou se irritando, e ficou querendo se vingar, e ficou... Ele não ficou guardando aquilo no coração. Não se põe o sol sobre essa ira. Quer dizer, não vá dormir com o coração pesado, não vá dormir com o coração irado, não vá dormir com o coração cheio de ira. Não faça isso. Deus nos aconselha a não fazermos isso. Amém? Versículo 27, então são todas formas de não entristecer o Espírito Santo. Versículo 27 diz assim: nem deis lugar ao diabo. Como assim dar lugar ao diabo? Aí que entra a vigilância. Aí que entra a vigilância. Porque como não dar lugar ao diabo? Você tem que estar sempre vigilante, sempre prestando atenção, sempre esperto. Porque o diabo pode estar moldando uma armadilha, moldando uma estratégia, moldando alguma coisa, e você tem que estar esperto para não dar lugar para ele conseguir vantagem contra ti. Né? É uma guerra, existe uma luta espiritual das trevas contra a luz. Essa luta é real, essa luta existe. E nela, você, né, me desculpe, numa batalha você bate ou você apanha. Eu não tô dizendo para você bater nas pessoas, eu tô dizendo que a luta é espiritual, é das trevas contra a luz. Ou você bate em Satanás, ou você bate no seu inimigo, ou ele te bate. Não tem outra opção, não tem meio termo, não tem uma conciliação para isso. Quando é guerra, quando é batalha. Né? Um lado tem que prevalecer, não é mesmo? Então, prevalecerá a luz nas nossas vidas, prevalecerá a glória de Deus sobre nós. Amém? Diz assim, ó, então não deis lugar ao diabo. Quando o diabo está buscando artimanha para conseguir vantagem, quando ele está querendo conseguir espaço, quando ele está querendo se criar, quando ele está querendo conseguir vantagem, o que você vai fazer? Não dá lugar ao diabo. Corta. É aquela pessoa que... A minha educação foi um pouco tradicional, né? Então, o que meu pai me dizia? Respeite os mais velhos, escute os mais velhos, dê lugar para que os mais velhos sentem, durante aquela educação. Eu, pré-adolescente, li adolescente, iniciando a adolescência na Bíblia, tinha uma senhora mais velha na igreja que, obviamente, eu cultuava, eu tinha aquele respeito, assim como foi ensinado, né? Eu já pregava a palavra de Deus, já tinha fé, já tinha maturidade, apesar de ser bastante jovem. E o curioso foi o conselho que aquela senhora me deu, né? Ela só olhou pra mim e disse: você é bem jovem pra estar na igreja, né? Por que tu não vai por que tu não, né? Como é que eu vou explicar? Por que tu não solta a franga? Desculpa o termo. Uma senhora de idade me deu este conselho. O que eu fiz? Entrou aqui, saiu aqui. Não dei lugar ao diabo.
Amém? Em teoria, ela deveria ter algo para me ensinar e não para me desensinar, né? Ela devia ter algo de bom para me acrescentar e não para tentar me desviar. Mas ela chegou e disse isso. E eu vi que não, e eu não tenho mágoa nem nada. Eu vi que não era ela, tá? Eu vi que era o diabo e eu não dei lugar a ele. E é assim que nós devemos agir. Às vezes o diabo vem querendo achar espaço através de um conselho ruim. Ou tu acha que o diabo não sabia da minha educação? Ou tu acha que o diabo não sabia que eu cresci ouvindo que deveria escutar as pessoas mais velhas? Tu acha que o diabo não sabia disso? E tu acha que ele não tentou usar contra mim na primeira oportunidade? Tentou, mas eu não dei lugar ao diabo. Amém? Eu não dei lugar ao diabo. Certo? Então, assim, nós devemos estar vigiando. Às vezes o diabo vem se manifestando através de um conselho. Às vezes o diabo vem tentando achar espaço numa situação. Ele meio que te encurrala, tu fica sem reação. Parece que contar aquela mentirinha de leve é a única solução para sair. Ele tá te encurralando para que tu dê lugar para ele, para que tu dê legalidade para ele. Isso entristece o Espírito Santo e afasta ele. Né? Então não devemos dar lugar ao diabo. Ele cria situações, ele cria contextos, ele cria estratégias, ele cria males, ele cria forças das trevas, ele cria diversas formas para tentar nos encurralar, para tentar achar lugar, para tentar criar uma armadilha, para tentar criar uma força das trevas. Né? Então nós devemos estar sempre vigilantes, não dar lugar ao diabo. E se alguém te falar muitas coisas, tu vai ter que deixar entrar num ouvido e sair no outro. E se necessário, um outro cortezinho, porque mais vale o seu relacionamento com Deus que uma amizade. Mais vale o seu relacionamento com Deus do que agradar qualquer pessoa nessa terra. Tá? Mais vale o seu relacionamento com Deus. Amém? Agora sigamos. Aqui são exemplos mais... São maneiras de entristecer o Espírito Santo que são mais práticas, mas... Vamos ver. Diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Quer dizer, olha aqui o que nós vemos para não entristecer o Espírito Santo. Aquele que furtava, não furte mais. Quer dizer, a pessoa pode, mesmo sendo um ladrão, mesmo sendo talvez até praticando obras más, ela pode se arrepender a ponto de obter a salvação. Mas aquele que furtava, não furte mais. Um ladrão pode se converter? Pode. Mas se ele continuar roubando, ele não se converteu? Então aquele que furtava, não furte mais. Se uma pessoa se converte ao evangelho, ela deixa as más práticas. Se ela não deixou as más práticas, ela não se converteu. Então diz aqui, ó, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Quer dizer, olha aqui, olha a profundidade do evangelho da cruz de Cristo. Nós devemos não apenas trabalhar, mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo, trabalhe um pouco a mais para que você tenha como ajudar quando uma pessoa precisar. Olha a profundidade do evangelho de Cristo, que coisa linda. Aí nós, versículo 29, outro ponto de vigilância para não entristecer o Espírito Santo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Quer dizer, às vezes da boca da pessoa sai aquela palavra torpe, sai um palavrão, sai uma palavra inadequada, sai uma mentira, sai uma... né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Às vezes aquela crítica construtiva, que na verdade é alfinetada de invejoso, né? Então, todas essas coisas nós devemos buscar evitar que saia da nossa boca, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, quer dizer, buscar evitar palavras inadequadas, palavrões, palavras erradas, está bem? E sim unicamente a que for boa para edificação, quer dizer,
quando você puder ajudar e edificar, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que o ouvem. O cristão, quando fala, deve estar preocupado no que ele está transmitindo, né? Ele deve procurar transmitir graça aos que o ouvem, amém? E aqui vemos o versículo tema. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Quer dizer, qualquer prática que possa entristecer o Espírito Santo, evita, né? Evita. Longe de vós, além disso, é como se Paulo está dizendo, olha, eu falei muitas coisas para vocês, tá? Mas com certeza eu não vou conseguir falar tudo. Então, toda prática que vocês sabem que pode entristecer o Espírito Santo, procure evitar. Tá? Diz aqui, ó. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia, né? Aqui, ó, longe de vós toda amargura. O que é amargura? Quem nunca se entristeceu ou se magoou com algo? Mas isso é absolutamente diferente de cultivar a amargura. O cristão não, ele pode até ficar triste com alguma coisa, agora ele não deve cultivar a amargura. A cólera, a ira, a gritaria, as blasfêmias, e bem assim como toda a malícia, né? É prática de um cristão, às vezes nós ficamos numa situação um pouco difícil, você está em contato com pessoas que talvez não são tão cristãs e soltam uma piada com malícia, soltam uma palavra com malícia. A palavra do Senhor diz, longe de vós toda malícia, quer dizer, aquela pessoa que fica maliciando o que você fala, o que você faz, ou malicia todas as coisas ao seu redor. Isso não é prática cristã, tá bem? Isso não é prática cristã e o cristão deve evitar para não entristecer o Espírito Santo, tá bem? Antes, sede uns para com os outros benignos. Agora o que nós devemos ser? Benignos, compassivos, quer dizer, bondosos, pacientes, se perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Agora Paulo falando, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, né? E andai em amor, como também Cristo nos chamou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém? Então vamos orar agora que nós entendemos um pouquinho melhor o que é não entristecer o Espírito Santo. Como eu disse, oração é diálogo, tá? Diálogo onde uma pessoa fala, não é diálogo. Então nós vamos falar com Deus agora que Deus já falou conosco através de sua palavra e vamos pedir para que Ele nos ensine e nos guie a não entristecer mais o Espírito de Deus, a não entristecer mais o Espírito Santo. Amém? Para a glória de Deus. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, diante de Ti nós estamos para confessar os nossos pecados, Pai. Confessar as nossas iniquidades, Deus. Tu sabe que temos pecado, Senhor. Tu sabes, Senhor, que a nossa natureza é fraca, a nossa natureza é frágil, Senhor. Quantas vezes, Senhor, nesses simples versículos que nós lemos aqui, a Tua palavra nos ilumina e nos mostra quantos erros eu tenho certeza em cada um de nós. Todos nós que ouvimos essa palavra, nossa consciência nos acusou em pelo menos um ponto. Nossa consciência nos mostrou algo para melhorar em pelo menos um ponto. Nossa consciência nos mostrou algo que talvez não estejamos fazendo exatamente como deveríamos. Não há a menor dúvida disso. Então, Senhor, nós queremos te agradecer por Tu estar iluminando a nossa consciência com a Tua santa palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E queremos te pedir, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, Senhor. Nos ensina a agir conforme a Tua palavra. Nos ensina a agir conforme o que Tu nos diz. Nos ensina, Senhor, a agir, Senhor, dentro do que Tu quer para nós. Nos ensina a buscar o que Tu quer para nós, Senhor.
Nos ensina, Senhor, a falar com graça e não com palavras torpes, Pai. Nos ensina, Senhor, a não entristecer o Espírito Santo. Nos ensina a não pecar, a não guardar a ira no coração, a não vivermos amargurados, a não falar palavras inadequadas, a não ser maliciosos, blasfemadores. Repreende toda mentira, toda meia-verdade, toda obra das trevas. Ó Espírito Santo de Deus, lança por terra todo o mal e ilumina a nossa consciência, Pai. Que nós venhamos a viver, Senhor, como filhos santos de Deus, para a glória do Senhor. Espírito Santo de Deus, diante de Ti nós colocamos o nosso coração. Nós pedimos que, Senhor, isso que Tu nos ensinou hoje, Pai, possa se assentar no nosso coração, possa ficar no nosso coração, Senhor, tudo que for puro, tudo que for justo, assenta nos nossos corações, Pai. Se por um acaso, Senhor, essa pessoa que ouviu, Senhor, não conseguiu entender, Senhor, completamente o que Tu queria dizer, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa estar indo de encontro a ela, Pai, essa pessoa que estiver ouvindo e ensinando o que lhe falta entender, Pai. Se alguma coisa não foi suficientemente clara ou não lhe chegou ao coração, que a Tua palavra possa chegar ao coração dessa pessoa, que o Teu Espírito Santo que guia, que transmite graça, que opera maravilhas possa chegar e ensinar, Pai. Espírito Santo de Deus, nós queremos te agradecer por este momento de ensino que Tu estás nos trazendo, nos deixando mais fortes para as batalhas, evitando que muitas aconteçam, Senhor, porque quando nós não damos lugar ao diabo, nós evitamos muitas batalhas. Mas aquelas, Senhor, que por um acaso vierem, nós queremos estar fortes conforme a Tua palavra para enfrentá-la. Pai amado, Deus Espírito Santo, enche-nos com a Tua graça, enche-nos com a Tua misericórdia, enche-nos com Teu amor, enche-nos, Senhor. Nos livra de todo mal, nos livra de todas as trevas. Nós Te apresentamos o nosso coração no Teu altar, Pai. Limpa ele de qualquer mal que possa haver. Apresentamos a nossa consciência em Teu altar. Limpa ela de toda culpa falsa, Senhor, e limpa ela de todo adormecimento. Oh, Senhor, possa estar curando as nossas emoções, curando a nossa mente, curando as nossas memórias. Pai amado, Deus Santo, Espírito Santo de Deus, Pai eterno, Deus de Israel, Santo, eterno, poderoso, grandioso e magnificente Deus. Obrigado por tudo que Tu tem feito por nós. Obrigado pelo que Tu tem nos ensinado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor perdoador. Obrigado pela Tua graça de misericórdia. Obrigado pelo Teu perdão. Obrigado por tudo que Tu tens feito e obrigado por tudo que vais fazer. Obrigado pela salvação de Jesus Cristo. Obrigado pela graça derramada nos nossos corações. Pai amado, Espírito Santo de Deus. Oh Deus amado, oh Deus Espírito Santo. Derrama o Teu amor sobre os nossos corações. Nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
Vem nos ensinar a aprender mais de Ti, Pai. Nós queremos aprender mais de Ti. Queremos estar mais próximos a Ti. Nos ajude a cumprir esta palavra, Pai, que hoje Tu nos deste. Nos ensina, ilumina os olhos do nosso coração. Nos enche com a Tua misericórdia, com a Tua graça e com o Teu poder. Para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém? Então guarde essa palavra no seu coração. Não entristeça o Espírito Santo. Amém? Para a glória de Deus. Fique em paz, fique com Deus.